Eu vou estar chamando as crianças agora. Nós vamos nos alegrar agora porque Deus está com você mesmo. Vocês podem tomar seu assento. Glórias a Deus. Glória a Deus. As crianças vão nos dar agora uma aula. Glória a Deus. Vai nos ensinar aquilo que nós muitas vezes não tivemos a oportunidade de ter. Glória a Deus. Vem, Alanis. Bom, hoje nós aprendemos que Deus mandou os vovôs na terra para cuidar da gente. E que a gente sabe que o nosso vovô é dádiva de Deus mesmo. Então, as crianças quiserem, mostra. Vira. Elas fizeram cada um o desenho do vovô, e aqui foi o Nicolas e o Lembro. E aqui, ó, o nosso versículo de hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo eu e a tua família. Atos 16, 31. Então nós aprendemos também que a família é de Deus que mandou pra gente mesmo, a gente se amar. E se não fosse José e Jacó teria mostrado um amor para José que ele tinha, José também não teria mostrado aos seus filhos. E assim, a gente tem que plantar na nossa casa o amor dos filhos e colhendo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A nossa musiquinha da cartaz para ti agora. Aleluia, glória a Deus, papai. Pode pôr. Vem, Lanes. Aleluia, Senhor, Papai do céu, abençoa minha família. Vem, Aleluia. Aleluia a Deus. Você pode abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Vocês sempre me veem falando parte deste versículo. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Glórias a Deus! A encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você pode inclinar sua cabeça, falar com o Senhor neste momento, pedir para que Ele possa falar com você em especial, em nome de Jesus. Eu não sei o que você passa, mas Deus sabe, e Deus pode estar te respondendo nesta noite.
Paizinho querido, nós oramos, ó Pai, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, para que eu possa ser a tua boca aqui nesta igreja, nesta hora, neste momento. Senhor Deus, me usa, Senhor. Venha, ó Espírito Santo, enche a minha vida de palavras vindas do alto, para que cada um daqui saia daqui, Senhor Deus, totalmente restaurado, estruturado. Ó Deus, que eles recebam a palavra, aquilo que tu precisas falar para a igreja, Senhor Deus, aquilo que a tua igreja necessita. Ó Deus, em nome de Jesus, Paizinho, vem falando com cada um em especial, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Nós temos aqui como tema desta pregação, mesmo durante o mês nós estamos falando conhecendo o teu Deus. Mas no dia de hoje eu pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor me deu, por incrível que pareça, o tema por último. E eu pedi ao Senhor, Deus, me dá o tema dessa pregação, me dá o tema. Eu quero, Senhor, fala comigo. Comecei a orar ao Senhor, Deus vinha ministrando já faz tempo, tinha me dado sonhos, revelações a respeito dessa palavra de hoje. E eu achei interessante aqui o tema eu não conseguia fazer. Eu falei, Deus, me revela. E Deus me revelou tudo aquilo que Ele queria falar para hoje. E eu falei, Deus, agora eu sei o que queres falar. E nós temos como tema hoje dessa pregação, nós temos alegria ou sofrimento. Qual é a sua escolha? Pergunta a pessoa do teu lado, o que você escolhe? O que você escolhe? Você quer alegria ou você quer sofrimento? Isso é uma das coisas, é lógico que todo mundo vai falar, eu quero ser alegre, eu quero ser feliz, eu quero estar no Senhor. Mas nem sempre, infelizmente, é dessa maneira, desse mesmo jeito. E eu pude pegar nas palavras do Senhor, as palavras de Paulo. Paulo falando aos Tessalonicenses, falando, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eu falei, Deus, o que vem a ser alarido? E exatamente, a gente pode parar e ver que alarido é algo mais, além do que você só apenas ficar eufórico. É aplausos, é você estar cantando, gritando, pulando em total harmonia, buscando com todas as forças. Isso é uma alegria. E eu falei, Senhor, assim o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido. Eu falei, glórias a Deus. Vai haver uma festa, Senhor. Vai haver uma festa. Vai haver uma festa sim, porque o povo de Deus há de receber uma promessa. Eles receberam a promessa. Agora, eles há de receber o cumprimento da promessa. E neste momento, Paulo fala, porque então o Senhor, o mesmo Senhor, descerá dos céus com alarido. O Senhor descerá do céu em plena festa, gritando em aplausos. O Senhor descerá desta maneira, meu amado. E eu parei para pensar, e aqui a palavra de Deus começou a me revelar algo mais. E com muitas vozes de arcanjo, a palavra de Deus diz, e com muitas vozes, e com voz de arcanjo. Arcanjo é o anjo principal, o anjo que comanda vários anjos, ou seja, seria como o anjo Gabriel. É o anjo principal que tem a autoridade dada por Deus para comandar os demais anjos. Ou seja, então, o Senhor, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com uma grande festa, todos cantando, todos batendo palma, pulando, em alegria, e agora os anjos cantando, bradando, falando alguma coisa, a voz dos arcanjos falando. Quem sabe ali naquele mesmo momento de glória, ele cantando essa música que nós conhecemos. Glória, 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 aleluia, né? Vencendo vem Jesus, esse hino que nós conhecemos. E ele cantando, glórias e aleluias, vencendo vem Jesus. Eu fui adiante. Eu fiquei preso nesse contexto bíblico. Eu fiquei
será um momento marcante, será um momento de alegria, um momento de festa, principalmente os que já estão sendo salvos. Esse é um momento de festa, de alegria. E a palavra do Senhor diz que então mesmo Deus, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Não fiquem desapercebidos. A palavra de Deus diz que a trombeta vai soar. Muitos não vão ouvir a trombeta de Deus, infelizmente. Mas a trombeta de Deus soará. Porque é bíblico isso. A palavra de Deus diz, olha, além disso, sim, tocará a trombeta. Fica imaginando diversos anjos cantando, batendo palmas, alegres, porque esse é um dia grandioso, descendo o mesmo Senhor, e aí vem as trombetas e começam a tocar. Que momento lindo esse! Para aqueles que estão esperando em Jesus, ele está com um sorriso mordendo a orelha, ele está tremendo, ele está, glórias a Deus, pulando, dando 2 metros de saltos de alegria. Mas para aqueles que sabem que aquilo está acontecendo e que ele tem dúvidas de que ele tem a salvação, não é um momento bom. Não é um momento que ele vai dizer assim, olha Deus, eu espero só mais meia hora, eu ia consertar a minha vida, há pouco, oh Deus, é agora. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor voltará. A palavra de Deus diz que o mesmo Senhor descerá. Por que a palavra de Deus diz isso? Por que o mesmo Senhor descerá? Porque ele subiu, é a mesma palavra que fala lá em João. É a mesma palavra que fala que ele subiu e ele voltará para buscar a sua igreja. E então agora essa é uma resposta, Paulo falando, o mesmo Senhor descerá e haverá festa, haverá glórias. A glória de Deus se resplandecerá sobre todo lugar. E então os escolhidos do Senhor, onde estão os escolhidos de Deus? Aleluia! Darão brados de alegria, brados de vitória. Eu sou vitorioso no Senhor, eu sou vitorioso em Deus. E meu amado, eu quero que você entenda aqui então as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E foi aí onde eu pude entender algumas coisas. Sim, é mais do que lógico, é mais do que certo. Aqueles que esperaram a sua vida inteira, guardaram a sua fé no Senhor, levaram no seu coração a fé em Jesus Cristo e falaram, olha, daqui eu não arredo o pé, podem me matar, podem fazer o que for, mas a minha fé em Jesus, eu não largo, a minha fé em Deus eu não solto, eu não troco esse Deus por ninguém, por nada. Aqueles que morreram primeiro, sim, esses ressurgirão primeiro. Agora fique imaginando um momento onde Jesus está voltando, está para buscar a sua igreja, mas antes de arrebatar o seu povo, peraí, está havendo rebuliço na cidade. Que negócio é esse? Os túmulos estão sendo, o que é isso? Vazios. O que é isso? Aqueles que morreram primeiro, os seus corpos estão voltando à tona, mas não é aquele fulano que morreu há 300 anos atrás. E como que esses corpos estão hoje? Dando as suas vidas, voltando a ter vida. É somente o mistério de Deus. Eles serão transformados, assim como nós, os salvos no Senhor, assim como o mesmo corpo que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele teve um corpo transformado. Nós teremos um corpo semelhante a esse. Não esse corpo que perece, que tem doenças, que tem tantos erros, mas um corpo incorruptível. Olha, nós teremos um corpo transformado. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 51 a 53. Diz assim: eis que eu vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. O que é mesmo? Corruptível? Não, incorruptível. Então os mortos serão transformados e nós seremos também transformados. Eu queria que você abrisse aqui só um pouquinho, o segundo livro, mesmo Paulo falando, confirmando o que ele falou, em 2 Coríntios capítulo 5. Eu só apenas peguei 2 respaldos para que a gente possa meditar um pouquinho. 5, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Você terá um corpo glorificado. Perdeu a oportunidade de dar glórias a Deus. Aleluia. Você terá um corpo incorruptível. Nós seremos transformados, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor, essa terá um corpo vivo, não um corpo que morre, que perece, mas teremos um corpo incorruptível, diz a palavra de Deus. Mas eu pude entender, nesse mesmo contexto, de que Paulo falando, esse contexto de 1 Tessalonicenses, glória a Deus, capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim: que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Eu pude aqui parar e pensar: olha, nós teremos um encontro com o Senhor. Esse encontro será extraordinário. No mínimo, o Senhor me levou a este momento incrível. Eu fiquei dando glórias a Deus. No mínimo, você terá ali uma equipe de anjos para te adornar, para você entrar diante da presença do Deus poderoso. Aleluia. Porque você terá, meu amado, não terá mais apenas agora, como que é a sua melhor roupa. Talvez você vai pensar: olha, eu comprei aquela roupa italiana, aquela roupa francesa, aquela roupa, não sei, japonesa, aquela roupa, sei lá, do Paraguai, sei lá. Mas aquela é a minha melhor roupa, a grife, olha, eu paguei caríssimo, aquela grife, rapaz, é muito caro. Aquele tipo de roupa é muito caro. Essa roupa não vai entrar no reino de Deus. Infelizmente, eu tenho que lamentar, ou não, né? Falando assim, né? Eu que me lamento ou não, né? Porque muitas pessoas são: ah, mas essa roupa é tudo para mim. Você vai se lamentar ou não, meu amado? Mas eu creio que quando você entender o contexto bíblico, você vai ver que você terá vestimentas dadas por Deus. Então tudo isso que você tem aí no teu guarda-roupa, tudo isso que você tem na tua casa, tudo aquilo que você acha que é de melhor, meu amado, não vai ter valia alguma. Porque o Senhor vai te transformar por completo. Ele vai te dar vestimentas. Ele vai te dar vestimentas novas. E eu pude ver aqui apenas um contexto, lá em Apocalipse, falando em capítulo 6, versos 11, diz assim: a cada um foi dada uma comprida vestes branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, para que haviam de ser mortos como eles foram. Aleluia. Deus te dará vestimentas brancas. O Senhor te adornará, Ele te preparará. Pelo menos os anjos vai te dar bênçãos até você chegar diante de Deus. O momento que você estará se preparando para entrar na presença de Deus, Jesus, o Filho de Deus, te dará galardões. A palavra não diz. Você sentará para
cear com o Senhor. Você estará diante da presença do Filho de Deus, sendo ali restaurado. Aleluia. Você vai chegar diante do seu irmão e vai falar assim: olha, valeu a pena. Valeu a pena seguir a Jesus. Valeu a pena buscar a presença de Deus. Valeu a pena. Aleluia. Aqui no contexto bíblico fala sobre roupas brancas. Roupas brancas significa pureza, vitória. Não vai precisar você olhar e perguntar: olha aí, você teve vitória na sua vida? Você teve vitória, fulano? Você vai encontrar um irmão, faz tempo que você não via lá no céu, vai falar: olha, a vestimenta dele já vai falar: você teve vitória, você teve êxito, glória a Deus. Porque, meu amado, são vestes brancas, são vestes dadas por Deus. Então não vai ter mais a roupa, sei lá, qual a marca, né? Você tem no seu guarda-roupa melhor. Essa aí para você não vai ter mais valia. Não vai ser o melhor tecido que o Senhor tem para te dar. Branca, alva, significando pureza na tua vida. Então seremos levados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse contexto bíblico de sermos levados, arrebatados pelo Senhor. Eu lembro muito de João 14, se você puder dar uma olhadinha para mim. Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 2 e 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. E na casa de meu pai não há moradas, é isso mesmo? Está falando só tem morada para algumas pessoas, é isso? Não. Meu amado, tem muitas moradas. Todos aqueles que buscam ao Senhor vai ter esta morada. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê, todo aquele que crê. Eu sempre falo, eu não entendo nada da misericórdia de Deus, até o último momento. Você vai encontrar pessoas que vão ser aquela pessoa terrível, terrível. Ah, era assassina, era isso, era aquilo, outro, tal. Mas ela, no momento da sua vida, ela se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Você vai poder encontrar essa pessoa. E aí onde você fala assim: mas e fulano que a vida inteira se dedicou, foi bonzinho, não matou, não roubou, não fez isso, não fez aquilo, mas ele não quis saber de Deus. Meu amado, essa é a loucura do homem. É o sábio na sua loucura. Sábio segundo o mundo. Não é por obras, para que ninguém venha se gloriar. A salvação vem mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Você pode ser bom, você pode fazer coisas boas, Deus se agrada disso, Deus gosta disso, mas a salvação só existe mediante Jesus Cristo. Só existe mediante o Filho de Deus. Então seremos levados pelo Senhor. Aí diz a palavra, que eu estava nesse contexto, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, não virei mais, não é isso? É isso mesmo, está aí na sua Bíblia? Virei outra vez e vos levarei. Então há uma palavra de Deus e Deus cumpre pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Se Ele fala que Ele vai voltar e Ele vai te levar, meu amado, Ele vai te levar. A palavra de Deus diz assim: então eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que por onde eu estiver, estejais vós também. Glórias a Deus. Você perdeu a oportunidade, não? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Livres seremos de toda a opressão. Isso eu estou falando de um arrebatamento. O porquê que eu entrei nesse contexto? Deus me deu um sonho. Eu acordei desesperado. Jesus teria voltado. E se ouve-se lá fora um gemido, se ouve-se pela janela as pessoas gritando, correndo de um lado por outro, e eu falava: Deus, o que é isso? E via-se a resposta: Jesus voltou.
E eu via muitos cristãos, muitas pessoas, se escondendo dentro dos seus apartamentos, dentro das suas casas, se escondendo em meio às janelas, ficavam escondidos, eles não podem me ver. Eles tentavam se esconder de tudo, de todos, estavam presos em suas próprias casas, achando que não seriam descobertos. Mas, nesse sonho, eu pude ver que muitos cristãos ficaram. Muitos cristãos puderam ficar e nem sequer se deram conta de que Jesus estaria voltando, de que a trombeta tocaria, de que o Senhor viria, os anjos bradariam. Eles ficaram desapercebidos, as suas lâmpadas foram apagadas. Sabe por quê? Porque eles não quiseram buscar a verdade, eles não quiseram buscar a palavra, eles quiseram viver conforme os seus pensamentos, quiseram viver conforme aquilo que eles achavam, não conforme o que Deus achava. E é aí, esse sonho. E eu falei com a minha esposa, e realmente eu fiquei assustado, porque eu via muitos cristãos que ficaram. Eu via muitos em desesperos. E o que se ouvia lá fora era: Jesus já voltou. Você ouvir Jesus está voltando, te dá uma alegria, porque você ainda se sente no meio. Eu ainda posso ser arrebatado. Dá uma alegria no teu coração. Você fala: Jesus está voltando, glória a Deus, ainda tem uma oportunidade. Mas quando você ouve um brado, ou quando você ouve alguém falando, gritando em desespero, falando: Jesus já voltou, meu coração ficou triste. Eu fiquei entristecido, eu acordei daquele jeito, eu fiquei sem reação, não tinha palavra. Assim vão ser todos aqueles que ficaram desapercebidos. Jesus vai voltar e eles só vão saber porque Jesus levou o seu corpo. A palavra de Deus diz: estarão dois no campo, um será levado, o outro ficará. Estarão dois numa cama, um será levado, o outro ficará. Meu amado, estamos na igreja. Aí muitos acham: mas a igreja vai me dar a garantia. Ninguém te dá a garantia de você ter a salvação, meu amado. O teu pastor não te dá a garantia de você ter a salvação. A tua mulher, o teu esposo, os teus filhos ou os teus pais não te dá a garantia de você ter a salvação. A igreja, a denominação não dá a garantia de você ter a salvação. Eu escuto lá no Brasil, dá até, sei lá, fica até esquisito, soa mal. Quando você liga a TV e vai lá: não, agora é programa evangélico, aí você põe lá para assistir, aí daqui a pouco vem e fala: aqui não, na minha igreja faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E o nome de Jesus nunca é glorificado. O pastor é glorificado, a igreja é glorificada, a denominação é glorificada, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que tem o melhor para conosco, esse não é glorificado. E aí onde muitos vão buscar, como hoje estão buscando as bênçãos materiais, estão buscando as coisas que para ela é tudo, para essa pessoa é tudo, mas a principal, que é a salvação, essa daí, o que é mesmo salvação? Não sei, já ouvi falar, sei lá, o pastor fala tanto. Quando eu tiver dúvida de novo, eu pergunto para ele, ou para ela: ô irmão, quando estiver lá estudando a palavra, eu vou perguntar. Pegar a pastora Marilda, um pouco da salvação, né? Pegar o irmão lá e falar um pouco, porque eu não sei o que é salvação. Você deve saber, você tem como obrigação de procurar saber sobre a sua salvação, porque esse é o tema fundamental da Bíblia. A Bíblia fala do começo ao fim sobre salvação, e eu não estou falando de um momento, de um dia, eu não estou falando de um mês de salvação e nem de condenação. Eu estou falando de um ano, não estou falando de eternidade. Eu não tenho nem noção do que é essa palavra, eternidade. E muitos de nós, muitas vezes, passamos a nem querer saber o que é isso. É uma coisa tão fora da realidade, da nossa realidade, nós somos limitados lá dentro, mas Deus é atemporal. Ele não é limitado. Então diz a palavra de Deus que Jesus voltará e nos levará conosco. Mas
neste encontro tão importante, nós somos levados, nós somos arrebatados, raptados pelo Senhor. Nós vamos ser raptados, porque vem dessa palavra do latim, raptos, né? Esse arrebatamento, ou arrebatado. Nós vamos ser arrebatados, levados pelo Senhor. O mundo não vai saber depois. Opa, onde estão aqueles que pregavam a palavra de Deus? Onde estão aqueles que viam? Muitos vão procurar as igrejas. Muitos vão ficar desesperados. Vai ser um momento onde as igrejas vão estar mais cheias. Pessoas que não têm a Deus vão buscar desesperadas, principalmente aqueles que já conheciam. O Senhor ministrava essa palavra a mim e eu fiquei muito assustado com essa palavra. Eu fiquei muito assustado porque não é uma palavra fácil de se ouvir, principalmente da maneira que Deus ministrou. Me pôs em meio a um sonho, vendo tudo aquilo e eu ouvindo aquilo. Jesus já voltou. Fique imaginando. Fique imaginando você de repente estar lá e todo convicto, mas por aquilo que Deus falou, olha, me obedece, você não obedeceu. Aí de repente você acorda e escuta um brado lá fora, um gemido, alguém falando, Jesus já voltou. É triste. Não é momento de alegria. Para Deus, Deus não tem alegria nenhuma de ver qualquer pessoa ficando. Sim, ela vai ter ainda momento de salvação da sua vida, no momento de tribulação. Em 7 anos, ou 1260 dias, ou 42 meses, vão ser 7 anos, 3 anos e meio, em vez, né? Ou seja, 3 anos e meio, vai começar aquele caos, aquelas coisas, e depois vem aquelas tribulaçõezinhas. Mas a palavra de Deus diz que essa tribulação não houve igual. Você acha que a sua vida, aquele momento mais difícil da sua vida, você não suportava, foi igual? Você fala, nossa, foi péssimo. Pois é, imagine isso aí multiplicado tantas vezes. Em todos os lugares que você for, você não vai ter paz. Eu não profetizo para você. Eu quero dizer que você vai ter paz. Você vai ter paz porque você já vai ser salvo em nome de Jesus. Você já vai estar com o Senhor no nome de Jesus. Mas aqueles que ficarem, eles não vão ter paz. Esses vão estar totalmente em agonia. Esses vão procurar um dia e dizer assim, eu queria agora cantar aquela canção. Eu queria aquele momento de cantar. Eu queria agora estar na igreja louvando, adorando, buscando a presença de Deus, mas por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu deixei de fazer, por aquilo que eu deixei de obedecer a Deus, hoje eu não posso mais fazer isso com os meus amados. Como eu queria estar ali agora no meio deles. Muitos vão almejar estar no meio de Deus, mas eles não vão poder. Nesse momento não, nessa leva não. Esse é o momento onde Deus diz que, a palavra de Deus diz que Ele virá para arrebatar o seu povo. A igreja, a noiva do Cordeiro. Uma noiva chega de qualquer jeito na presença do noivo? Certeza que não. Ela vai pelo menos pentear o cabelo, vai pelo menos com uma roupa melhor, né? Vai se preparar, se adornar. É isso que Deus quer. Você está se preparando. Nós estamos nos preparando para entrar na presença do noivo, o Cordeiro, Jesus Cristo. Você está em fase de preparação, porque fica esperando que logo você estará na presença do noivo. Aleluia! Glória a Deus! Então seremos levados para o nosso Senhor. Nós seremos livres de toda a opressão, de toda a aflição. A palavra de Deus diz isso. Também de toda a perseguição. Estaremos livres disso, porque estaremos com o Senhor, estaremos nos céus. De todo o domínio do pecado, da morte, livres da ira futura, todos nós teremos isso, esse momento de liberdade. Estaremos livres disso, porque estaremos salvos. Estaremos no Senhor Jesus Cristo.
salvos, levados por Ele, assim conforme a sua palavra, que Ele diz: eu levarei o meu povo, virei para buscar. Mas quem estiver principalmente na igreja e não abandonar o mal, o pecado, aquele que não abandonar os seus maus caminhos, a palavra de Deus diz que Jesus voltará e deixará essas pessoas. Você será salvo no nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Mas haverá muitos que ficarão para trás, deixados para trás. E haverá momentos de dores, momentos de sofrimento. Em Mateus capítulo 25, verso 1: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Sejam prudentes, se preparem. Quantas vezes você está buscando a presença de Deus verdadeiramente? Não em quantidade, mas estou falando verdadeiramente. Que seja uma vez, mas verdadeiramente. Busca Ele, busca Ele, busca Ele. Jesus está impulsionando nessa noite para falar à igreja, para que a igreja, ela vai ser arrebatada, vai ser a igreja verdadeira. Você, Deus vai olhar no teu coração e vai falar: eu sei, você é verdadeiro, você é verdadeiro, você é alguém que fala glórias a Deus, não sei que sai dos seus lábios, glória a mim. E Ele falando. Porque é essas pessoas que Deus vai. Você vai resplandecer em meio às trevas. Vai ser fácil para Deus. Mas existem tantos cristãos no mundo inteiro, existem tantas pessoas no mundo inteiro, como que Deus discernirá? Meu amado, só o brilho que você tem em Deus já olha de longe para: dali me abençoado, dali meu abençoado. Ele já olha de longe, ele sabe que você é um dos. É um dos que estará se preparando para a grande vinda do Senhor. Eu quero que você entenda que infelizmente tais pessoas ficarão de fora, ficarão longe da presença de Deus, porque esses não quiseram abandonar seus maus caminhos. Eu pude ver na palavra de Deus sobre o Apocalipse capítulo 17. Se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Apocalipse capítulo 17, falando sobre a prostituta. A grande prostituta. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo dizendo: vem. Aleluia, Deus. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Você acha que o que Deus está falando sobre a grande prostituta? Ou seja, a grande Babilônia. A Babilônia simbolizando a Roma antiga, ou seja, tipo de sistema de idolatria adotado pelos homens. Sistema corruptível, onde está ali a imoralidade e muitas outras coisas. Essa é a grande prostituta. Mas por que, em meio a muitas águas, os grupos de pessoas que sobre essa prostituta, sobre esse domínio estarão? Elas estarão sobre esse domínio. Mas nós vamos ver aqui o arrebatamento. Depois do arrebatamento, que o Senhor pegará a igreja, levará a igreja, diz que haverá um momento de um dia de sofrimento, a ira, né, sobre os ímpios. Em 1260 dias, 42 meses. Isso aí você vai ver falando sobre as 70 semanas de Daniel. Você vai ver falando sobre tantas outras pessoas falando sobre esse dia de tribulação.
tribulação. 7 anos. O povo sofrendo. Esses ainda terão oportunidade para ter a salvação. Mas diz assim a palavra de Deus, que esse momento de tribulação só se cessará depois da segunda vinda de Cristo. Ué, mas Jesus não voltou? Não, você não pode confundir. A segunda vinda de Cristo, Ele virá em glória, agora para julgar. Essa que Deus vem antes da tribulação, é para levar a sua igreja. E é aí onde eu e você estará nela. E juntamente com o Senhor, nós julgaremos. É o que diz a palavra de Deus. Nós iremos com o Senhor nessa segunda vinda de Cristo. Ele virá para julgar os ímpios, reinar sobre a terra. Ainda em Mateus, capítulo 24, versículo 42 e 44, diz assim a palavra de Deus: vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Que hora que o Filho do Homem vem? A hora em que você não pode pensar, você não sabe que Ele vem, você nem imagina, você nem imagina a hora que o Senhor virá, mas Ele virá, diz a palavra do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: o Senhor virá. Glória a Deus. E você vai ser salvo em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. O Senhor virá. O Senhor virá, diz a palavra de Deus. Momentos de tribulação, meu amado, não é momento de brincadeira. Não vai ser momento em que as pessoas vão falar assim: ah não, só vou esperar 7 anos e depois eu posso ter uma salvação. Nesse momento, a palavra de Deus diz que se esses dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém na raça humana. Porque será um momento de tanta tribulação, de tanta dor, de tanto sofrimento. A palavra de Deus fala: ai das grávidas naqueles dias. Ah, tá, se você esqueceu alguma coisa, não volte para buscar na sua casa. Mateus está repleto de advertência dada pelo nosso Deus, assemelhando nós, falando: olha, naquele dia haverá isso, naquele dia haverá isso, né? Então temos que ficar apercebidos, sim. Temos que estar olhando, buscando. Senhor, quais os sinais da tua vida, Senhor? O que tu estás agora mostrando? A gente pode ver que nesse tempo agora, a gente pode ver que nesse tempo, o mundo, eles estão se unindo, estão trabalhando para formar um único governo. Uma única moeda, uma só religião, onde a palavra de Deus diz que o anticristo ele virá, né, nesse momento de tribulação, e ele vergonhará primeiramente o povo de Deus, e ele caçará um a um. Você vai achar que você vai chegar e vai dizer assim: olha, não, eu sirvo a Jesus e vou ficar aqui no meu cantinho quietinho. Você vai ter que pagar com a vida. Eu não digo você, em nome de Jesus, você será arrebatado, você será transformado, Deus vai te levar, em nome de Jesus, eu profetizo isso. Mas aqueles que ficarem, será um momento de tamanha tribulação. Eles vão se esconder, assim como eu vi naquele sonho, aquela visão. Eles vão ficar em pânico. Eu já escutava uma música, talvez você, a época que você escutava, não sei se você sempre de berço, cristão sempre de berço, mas se você não foi sempre cristão, você vai saber do que eu vou falar. Um homem chamado Raul Seixas, ele cantava uma música
E ele falava de uma profecia, uma música profética. E falava que o homem não saiu para trabalhar, pois sabia que ali as pessoas não estavam lá. E fala assim, olha o tema, o dia que a terra parou. Deus me fez voltar a essa música. É uma música mundana. E eu falei, Deus, olha o que aquele homem está falando. Olha o que aquele homem está falando. Morreu. Espero que tenha se arrependido antes da sua morte. Mas ele chegou a falar coisas que a Bíblia já fala. Coisas que naquele dia muitos não terão sabor de dizer, eu vou para a minha fábrica, eu vou lá comprar um pãozinho, eu vou acordar de manhã, vou fazer um Cooper, não sei, eu vou fazer alguma coisa, ou vou lá comprar uma roupa nova para mim. Será que você vai ter esse ânimo todo? Ainda que a sua carteira esteja cheia de dinheiro, o seu banco esteja cheio de dinheiro, você vai ter? Será que as pessoas que ficarem vão ter este ânimo de sair e vou comprar uma roupa nova? Porque, olha, eu fiquei, Jesus voltou. Será que eles vão ter esse ânimo? Certeza. Certeza que eles vão ficar cabisbaixos, chorando. Sabe por quê? Porque eles sabem que o melhor está no Senhor. O melhor está nele. Deus preparará coisas tremendas que ainda os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao nosso coração. São as coisas que Deus tem preparado para nós. Agora, nós hoje, eu e você, nós estamos preparados? Você quer ter uma vida em alegria ou em sofrimento? Foi esse o tema que eu pedi a Deus. Você quer ter uma vida de alegria? Amém, igreja? Amém. Amém. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar, buscar mesmo a Deus verdadeiramente. Porque Deus, Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele não está brincando. E muitas pessoas pensam que essas coisas são apenas fictícias. São coisas de imaginação de homens, são coisas que os homens inventaram apenas para poder dar alusão àquilo que eles querem. Mas eu tenho visto no decorrer quanto Satanás tem destruído famílias, tem feito coisas horríveis na vida de homens, de pessoas. Mas nós vamos nos conformar com isso? Não, meu amado. Deus te deu uma arma, a oração. Deus te deu outra, palavra. Fale a palavra, ore, busque, jejue, cante, louve, não sei, mas faça alguma coisa no Senhor. Glória a Deus. Deus vai te dar sabedoria para você ganhar essas vidas e elas não serem perdidas. Talvez muitas pessoas, já conversei com muitas, e elas sentem-se muito alegres porque ela tem salvação. E elas olham e ela fala assim, é como se ela dissesse, eu nem ligo. Ela olha apenas para o seu umbigo e fala, eu já tenho a salvação, pô. Agora eu vou ficar no meu cantinho, no meu apartamento, vou ficar agora na minha casa, eu vou ficar agora na minha chácara, na minha fazenda, eu vou ficar agora em, sei lá, no meu cantinho lá, na minha rede, e vou, tá bom, perna pro ar e só esperando a volta de Jesus. Ah, meu amado, se você soubesse o que Jesus fala, olha, aquele que quer vir, após mim, tome a sua cruz e siga. Você quer seguir a Cristo? Glória a Deus. Jesus veio para salvar a humanidade, Jesus veio para buscar aqueles que estavam perdidos, mas você quer essa salvação dos seus? Pois é, então comece a orar por eles, comece a falar a palavra para eles, comece a determinar a salvação na vida deles, para que eles também sejam salvos, para que eles também recebam do Senhor a salvação. Glórias a Deus. Mas eu gostaria de que você se fizesse essa pergunta.